Platão, A República, coleção Folha de São Paulo, com os pensadores. A Folha de São Paulo separou os principais pensadores do mundo, inclusive os contemporâneos, os mais antigos. Esse aqui é o primordial, né? O primeiro de todos, Platão, grande filósofo. E traz a República, Auguste Comte, que é o segundo também, que é o segundo livro, também é o principal livro deles. E hoje, então, Platão. Ajudam a conhecer melhor o mundo e a nós mesmos. Outros trazem reflexões realmente importantes. Existem ainda os que transformam pensamentos e ações. E agora, todos estão reunidos na mesma coleção. Coleção Folha Os Pensadores. São 30 livros dos maiores pensadores clássicos e contemporâneos, por apenas R$ 22,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Já no site e nas bancas. Colecione. O livro A República é, na verdade, eu interpretei assim, é um manual que Platão tenta passar para nós, como que faz para investigar qualquer coisa da vida. Porque é um livro que ele faz a dialética dele, que ele faz as investigações com dialética, que ele mostra como, vamos colocar aqui, que ele mostra como Sócrates, o seu mestre, fazia para entender a vida, para entender as coisas através da dialética, da maêutica e tudo mais, para ele tentar entender como que funciona as engrenagens da vida humana. Porque, como sabemos, existiam os pré-socráticos, depois os Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante. Porque os pré-socráticos eram aqueles filósofos que estudavam a natureza, os fenômenos naturais, física, biologia, química, a água, essas coisas. Depois, Sócrates para frente, começou-se a estudar as pessoas em si, como dialética, como funciona a engrenagem, quase que, não chega a ser uma sociologia, como que foi inventado em quase 2.000 anos depois, com Auguste Comte, mas é uma forma de se investigar o ser humano mesmo, que foi Platão que fez os primeiros relatos de Sócrates. Como nós sabemos, Sócrates não escreveu nada, Sócrates não deixou nada escrito. Após a sua morte, aos 29 anos de idade, Platão começou a escrever. Isso mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Sócrates morreu 399 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás, há quase 2.500 anos atrás. E a República é um livro que até hoje é muito utilizado em todas as áreas de conhecimento. E você, a partir do momento que você lê a República, você já não é a mesma pessoa. Você pode ser qualquer profissão que seja. Se você leu a República e entendeu um pouco, que quer que seja, você não é a mesma pessoa, porque você vai entender que a vida ela é um pouco mais fácil do que a gente consegue dificultar no dia a dia, mas a gente só precisa ter um pouco de calma, ser uma pessoa boa, como é que diz aqui. Qual que é o tema da República em si? O brasileiro, o pessoal da América Latina, eles dizem que o tema da República é a justiça. Eles buscam a justiça. Já os americanos, nas interpretações dos filósofos americanos, eles dizem que é ser uma pessoa justa, ser uma pessoa boa. E, na verdade, é a mesma coisa, né? Mas aqui no Brasil você vai ver muitos filósofos falando que a justiça, que é sobre a justiça. E lá nos Estados Unidos é uma pessoa boa. Como ser uma pessoa boa. São 10 livros dentro da República. Existem 10 livros não são capítulos, são livros que é assim que Platão quis que fosse. 10 tipos de investigações, 10 avanços investigativos que ele fez durante toda a sua escrita. Um livro pesado, grande, um livro, é o maior livro da coleção, mas em termos, porque é um livro completo. É o principal. É o livro que deu o ponto de partida a toda a investigação filosófica lá de trás até aqui. É o primeiro ato, são diálogos platônicos, são mais ou menos socráticos, escritos por Platão, são mais ou menos uns 26, dizem que são 30 e poucos, mas 26 são os que existem comprovadamente, o resto ainda estão em investigação se são ou não são de Platão, em razão do tanto tempo que foi de lá para cá e pode ter sido modificado.
Mas na República, como eu estava dizendo, eu vejo como um manual de como, não só de político, social, filosófico, de como ser uma boa pessoa, de justiça, de amor, de tudo mais, mas também como você pode fazer igual quando você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, quando você tiver questionamento sobre alguma coisa, como que você pode ir devagarinho, perguntando para as pessoas, conversando com as pessoas, e como que você consegue descobrir novos caminhos para algumas dúvidas que nós temos, por exemplo, de felicidade, de amor, de coisa hoje em dia, conversando com as pessoas. Então, ele tem um caminho que ele vai seguindo. São 10 livros que completam toda a República. Essa versão aqui é a melhor que eu já vi. Essa versão, porque ela é uma versão que tem uma apresentação, uma introdução muito completa. O professor Eleazar, que fez a tradução literal do grego para o português, ele não copiou de ninguém, ele pegou os manuscritos mais antigos que conseguiu e traduziu para o português, colocando algumas coisas, alguns outros tradutores. Você vê que no rodapé é muito completo, porque ele é autoexplicável essa versão. Primeiro porque ele tem uma apresentação, ele vai falar mais ou menos quem era Platão, de onde veio, como foi que ele escreveu, essa parte que eu estou dizendo para vocês sobre Sócrates, etc, etc. E na segunda parte, na introdução, ele faz tópicos da República e ele vai citando o mito, vai citando a parte mais interessante por tópico e vai colocando o local onde está dentro do livro da República em si, da escrita da República. Então, quando ele fala do mito de Er, ou no mito da caverna, ou no mito de Giges, do anel de Giges, ele vai colocando, tá aqui, então você consegue, não só depois que você leu a República inteira, você pode ler com esse manual, e aí você vai entendendo melhor. Então, assim, dá para fazer 2 leituras. Eu mesmo já fiz 4 leituras da República. Quando era mais novo, não entendi muita coisa, né, por causa da escola. Depois na faculdade eu li uma vez. Aí também não entendi muito bem, mas eu consegui já assimilar um pouco melhor. Agora, com essa situação de ler para conversar com vocês, eu li a República direto. Eu li a apresentação, pulei a introdução, que uns 50 páginas, é completo, é muito legal. E aí eu li a República e depois eu li a introdução e indo aonde ele falava página tal, eu procurava a página e lia. Então eu fui fazendo esse jogo que faz aqui na introdução e melhorou ainda mais o meu entendimento. Creio eu que nunca na minha vida, ou qualquer pessoa que seja, não vai conseguir ler a República e entender todos os atos, todos os passos, todos os segredos da República, porque é um livro muito completo, é um livro muito denso e é muito interessante. Como eu disse, você leu a República, você entendeu um pouquinho da República, você passa a ver a vida de outra forma. Isso é para qualquer pessoa, em qualquer área, qualquer uma que seja. Então a República, eu não estou aqui para fazer uma videoaula, porque eu não sou professor para fazer esse tipo de situação, nem tenho essa envergadura, mas era para falar sobre o livro. É um livro com 10 capítulos. Antes desses 10, tem uma apresentação sobre o que é o livro, depois uma introdução que explica as partes do livro, e ele começa já quando começa. Ontem fui ao Pireu, que Pireu era um local onde ficavam, um local perto do mar, onde ficava um local de adoração, como se fosse um centro de adoração para os deuses, a deusa Bentes ou Temis. Aí ele, inclusive, ele faz essa situação. Platão foi até esse local com alguns amigos, e quando estava indo embora, ele chega e tem o convite de Polemarco, que era um amigo seu, que era filho de um amigo seu, né? E ele tem a Dicéfalo, e ele chega, meu pai está querendo falar com você, ele só ficou sabendo que você está aqui, que seria Sócrates, que seria Platão fazendo uma narrativa indireta que Sócrates foi feito, como se fosse ontem, né? Então ontem eu fui ao Pireu e Polemarco chegou, conversou comigo, eu estava nessa ordem, ele já coloca aqui Platão
Sócrates estava com mais duas pessoas, que seriam irmãos do Platão, que era Glauco e Adimanto. E eles vão até a casa de Céfalo, a convite do filho dele, Polemarco, e sentam numa mesa. O mais correto é numa mesa, como se fosse um jantar mesmo, bate uma conversa, um almoço, e eles começam a conversar sobre a vida, e nisso Sócrates faz a pergunta: você é uma pessoa feliz? E ele vê que Cícero não, ele vê que Céfalo está muito feliz, está velho, a velhice dele está tudo tranquilo, ele diz que está estudando, ele diz que vai fazer o resto da vida para filosofia, que já fez a vida dele, que está feliz, que está tudo mais, está muito bem de vida. E aí ele perguntou: então, você me diz que a pessoa boa é a pessoa que paga todas as suas dívidas e que não tem briga com ninguém? E aí vem o primeiro ato, que seria do Céfalo, que ele vai dizer que uma pessoa boa para os americanos e para o brasileiro é a pessoa justa, que justiça é dar aquilo o que é próprio de outro. A pessoa tem o que é próprio, tem o que é dele, e isso é uma justiça. E aí Sócrates faz uma refutação. Eles estão numa mesa conversando sobre vários assuntos, e aí surgiu e aí Sócrates vai caminhar aí para começar a desenvolver toda a tese dele da República, que é da justiça. Então ele fala dar o que é próprio, mas aí ele faz a simbologia: uma pessoa que está em desespero, pessoa que foi traída, que quer fazer o mal para outra, e você tem uma arma que é dela, e ela pede para você a arma, e você tem a arma. Se você sabe, se você entregar essa arma para a pessoa, ela vai fazer o mal para outra, ou vai fazer o mal para si próprio. Então, não é exatamente dar o que é próprio, dar o que é de outro. Entregar o que é de outro não é a justiça. Porque se você fizer sabendo que isso vai acontecer, o mal, você vai entregar o que é dela e ela vai fazer o mal. E isso não é justiça, você não está sendo justo. Você sabe que vai acontecer o mal, por mais que seja a arma dela. Então, a justiça não é dar o que lhe é próprio. E aí, eles fazem um joguinho ali, mas entra então Polemarco, que é o filho de Céfalo, e fala que então a justiça seria fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. A segunda tentativa de saber o que é exatamente justiça, ser uma pessoa boa. Você faz o bem para os amigos e mal aos inimigos. E só que rapidamente diz: não, Polemarco, isso não. Fazer o mal nunca é justiça. Fazer o mal nunca vai ser uma pessoa boa. Se você fizer o mal para quem você quer que seja, e você nem sabe se a pessoa é ou não é, então não é. Aí tem uma terceira pessoa, que seria um sofista, uma pessoa que acredita só nas opiniões, né? Não é um filósofo que vai atrás, que pesquisa, que vai ao mundo das ideias, volta e tenta fazer toda a investigação. Isso que o Sócrates está fazendo. O sofista que vai pelo caminho mais rápido, que seria da opinião. E ele diz que a lei do mais forte, que é o mais forte, que é o que faz a justiça, é a lei do mais forte, digamos assim. As traduções são várias. Só que se refuta de várias formas, faz alusão como que isso, se é a lei do mais forte, ou porque naquela época estava acontecendo várias guerras, e os próprios atenienses, eles estavam cansados de ter que fazer a força, de ter que manter a sua estatura como no poder, colocando a força. Eles estavam já cansados, já os poderosos já estavam. A vontade do mais forte, ela é muito dificultosa de continuar. A manutenção da vontade do mais forte é muito difícil e acaba virando contra ele, e nunca vai conseguir ter uma ideia de justiça, porque sempre vai ter um que vai trair o outro, um que vai entrar e cada um que vai entrar é uma coisa. Então nunca vai se ter a justiça sabendo. E então uma simulação, Glauco entra depois que o Sócrates responde Trasímaco dessa forma, dizendo que o poder nunca vai ser
algo justo quando é de cima para baixo. E ele vai dizer, então, Glauco vai refutar novamente e dizer que é fingir que é justo, mas não sendo justo. É a pessoa que publicamente ela é uma pessoa justa, ela como se fosse um grande, uma hipocrisia, essa é talvez a melhor. E que as pessoas, quando esconder o que a verdadeira face e ser o que não é para as pessoas, é isso que seria justiça. A justiça seria feita mais ou menos dessa forma. E aí ele Glauco traz o primeiro mito dentro da República, que é o Anel de Giges, que daí eu fiz agora um videozinho especial para isso. Olha aí, no final do segundo livro, nós vamos ter o primeiro alegoria, o primeiro mito que Platão ele escreve, como Sócrates dizia. Ele, além de ele explicar as coisas e conversar através da dialética, ele também dava exemplos para tentar utopias, para tentar encaixar ainda melhor. Isso era excelente. E a primeira de todos é o Anel de Giges, que dizia que Giges era um pastor. E é muito rápido, você se encontra, é muito simples na internet, mas Giges era importante eu também falar a minha parte. Giges era um pastor, ele honesto e uma pessoa comum ali numa região. Ele estava pastoreando e de repente um raio caiu no solo, que abriu-se uma clareira e dentro tinha um cavalo morto. E dentro desse cavalo existia um homem com um anel. E ele se encantou com esse anel e tirou o anel desse homem, colocou em si e foi embora. E aí ele com o anel, de repente ele mexendo com a mão, ele percebeu que quando ele virava o anel, isso aí você vê inclusive em histórias de quadrinhos, que muitos contos de Platão, de Sócrates, eles usam como fonte de criação, né? Então ele virava o anel, quando ele virava o anel para si, a pérola do anel, ele ficava invisível. E ao ficar invisível, ele começou a fazer coisas que ele não faria se fosse visível. Ele não era justo como seria se fosse... Ele era injusto como ele queria e não justo como ele deveria ser ao ser visível. Então, é por isso que Glauco fala que as pessoas são justas na medida que têm medo do que aconteça, das sanções. Então, ao virar o anel, ao ficar invisível, ninguém via as coisas que ele faz, ele fazia só coisas erradas. Inclusive, maltratou a mulher do rei, roubou a mulher do rei, roubou o reinado e acabou virando um tirano. Após esse mito do Anel de Giges, que é do segundo livro, aí então então eles fazem... Mas só, se você que está aí dizendo que é isso, que não é, o que seria para você justiça? Já que para você não é, tudo você refuta, né? Então diga-nos o que seria. E ele tudo bem, mas ele fala que para ele conseguir interpretar a justiça, mostrar a eles o que é justiça, ele teria que fazer um mundo de cima para baixo, que seria ver letras pequenas através das maiores, ou seja, ele cria a cidade platônica, a cidade utópica, a utopia de Platão, ou seria Sócrates, ele cria uma cidade como se fosse uma cidade perfeita na cabeça deles ali. Eles vão criar uma cidade para conseguir enxergar como seria a cidade perfeita, quais seriam os atores, e o que Sócrates tem a intenção de saber ou não quem são os atores para fazer a cidade perfeita. E a cidade perfeita seria a cidade da justiça, a cidade das pessoas boas. Então ele começa a criar toda essa utopia platônica para criar de cima para baixo, para primeiro ver quais são os atributos de uma cidade perfeita, para depois, em letras pequenas, ver quais são os atributos das pessoas que estão nessa cidade, que seriam mais ou menos a mesma coisa que da cidade. Primeiro ele olha
de cima, um todo, a sociedade em si, depois a pessoa. Sócrates começa separando as funções dentro da cidade separadamente. Cada pessoa vai ter a sua função de acordo com a sua aptidão. A pessoa inteligente, a pessoa estudiosa, ela vai ser um guardião, vai ser uma pessoa que vai ajudar a pensar as cidades. E desse guardião pode ser que surja os reis filósofos, que são as pessoas que vão ainda governar as cidades. Ou se você tem uma força física melhor, você vai ser um guerreiro. Ou se você tem uma aptidão para comércio, ou se você é um artesão, um comerciante, um artesão, sabe fazer espaço. Então vai ser artesão ou comerciante, vai ser os gladiadores ou os guerreiros, e aí os filósofos, ou então os guardiões, que primeira vez que cita os guardiões, que seriam as pessoas que vão guardar a cidade, que vão pensar essa cidade perfeita. Por isso que cada um vai ter uma função dentro dessa cidade de acordo com sua aptidão. E nessa função por aptidão, ele explica mais ou menos o que seria, um capítulo inteiro, do 3 e o 4, no livro 5, eles refutam Sócrates, mas não está ainda certo, algumas coisas não estão encaixando. Por exemplo, os bens dos guardiões. Então ele coloca que seriam as ondas, né, as ondas da República. Ele fala, os bens, quem é guardião não vai ter bem. Mulheres que têm capacidades extremas e nós não usamos porque achamos que o homem é superior à mulher. Então ele faz essa é óbvio, né, hoje em dia, que a mulher tem todos os direitos, a mulher tem capacidade muito mais que o homem, inclusive, em alguns casos, igual ou melhor, só que antigamente não era assim. Então por isso que é citada uma onda. E na terceira onda, que é do livro 5, livro 6, que já entra no livro 7º, o livro 7º seria o grande ápice da República, que é o mito da caverna. O mito da caverna, como eu disse, o livro de Sócrates, o livro Platão, a República, ele é uma junção de tudo de bom que Platão fez e Sócrates fez. Seria o manual. E o mito da caverna seria o ápice da República também. Se você conseguir ler o mito da caverna, você consegue entender praticamente a República inteira, o mito da caverna. Da República, a alegoria da caverna. Imagine ser este o único mundo que você já conheceu. Pelo que você se lembra, você tem estado acorrentado aqui nesta caverna, olhando a dança das sombras na parede à sua frente. Sem poder virar-se, você não tem ideia de que são apenas reflexos gerados pelo mundo exterior. Você crê que seja tudo o que há na vida. Essa é a sua realidade. Então, um dia, um prisioneiro foge. Atraído pela luz, ele está quase cego pela sua primeira visão do sol. Mas, pouco a pouco, ele pode abrir os olhos e ver o mundo além da caverna. Estarão seus colegas prisioneiros emocionados em aprender que o mundo real está lá fora? Não exatamente. Platão termina a história dizendo que eles estraçalhariam o iluminado, membro por membro, se pudessem libertar-se de suas correntes. Ele desafiou tudo o que creem. Claro, uma vez que você viu a luz, é difícil voltar. Como Sócrates descobriu, é um trabalho solitário ser o criador de novas... Olha aí, para ilustrar melhor aí o conto, a alegoria da caverna, o mito da caverna, é melhor falar alegoria, que é o que os melhores filósofos falam, as pessoas que estudam melhor. Essa é a melhor imagem. Tem várias imagens na internet, existem várias imagens, mas essa é a melhor que eu julgo melhor, pelo menos. Eu vejo ali que tem as pessoas sentadas, elas estão, como diz o livro, no seu livro 7º, né, com
como já tinham dito, estão acorrentadas, elas não podem, elas nasceram ali, elas vivem ali, e elas estão ali acorrentadas, elas não podem se mexer, e elas não podem nem mexer a cabeça para o lado, e elas estão olhando as sombras daquilo que os pré-digitadores, que são aquelas pessoas com capa ali atrás, que elas estão com as hastes ali, com algumas imagens que estão sendo refletidas da luz, que é uma luz artificial, que é o fogo, que também ilumina, que também aquece e tudo mais, mas é uma luz artificial, que não é exatamente a verdade. Então as pessoas estão assistindo não a verdade, e mais aquilo que os pré-digitadores, que algumas pessoas querem que veja. E elas estão acorrentadas, e elas não têm um sentimento, porque elas estão ali há muito tempo, elas estão acostumadas, então elas não têm uma predestinação para sair dali e procurar algo diferente do que está ali. Então, para elas, aquilo é verdade. Mas a imagem mostra que não é exatamente o fogo que está fazendo uma imagem, uma luz artificial com as imagens, com as sombras das imagens de que algumas pessoas querem, exatamente aquilo que elas querem que elas vejam. Então diz a alegoria que numa certa oportunidade, uma dessas pessoas que estava ali acorrentada teve uma autocrítica, teve também atitude crítica, eles dizem também, e se levantou, tirou as correntes, se levantou nessa autocrítica, essa autocrítica que seria mais ou menos o caminho, de onde ela está ali, passando pelo fogo e subindo então a caverna. E essa autocrítica, quando ela chega e vê a luz do sol, ela fica cega no começo, tem um espanto, que alguns filósofos falam, o espanto com a realidade, que é o choque daquilo que era artificial com a luz do sol, que é a real visão da sabedoria, do bem, de tudo, que realmente é o sol, que é a fonte de todos os nutrientes, seria a sabedoria verdadeira, aquele que existe no mundo das ideias. Então quando ele sobe, ele tem essa visão, ele começa a ver as coisas como realmente são, as coisas como realmente devem ser, e através de estudos, através enfim, como o próximo livro, que seria o livro 8º, vai ser através de estudo, matemática, geometria e essas coisas, através da realidade, ela tem essa noção de realidade, então ela desce para tentar chamar as outras pessoas e é considerado como um louco, considerado como uma pessoa fora do comum, que aquilo não existe. As pessoas são acorrentadas, então elas estavam ali, nasceram ali, elas acham que aquilo é a verdade, elas não querem buscar alguma coisa diferente. Então quem busca alguma coisa diferente e encontra através de estudos, através desse caminho de autocrítica que não é difícil, que não é fácil, que tem que ter um longo caminho para você subir até chegar à filosofia em si, até chegar à sabedoria. O mito da caverna ele é específico para várias coisas, mas dando continuidade nos livros, seria para explicar por que o rei filósofo, seria muito mais interessante tê-lo no poder do que uma pessoa que está ali alienada, vendo só as sombras, pessoa que não tem a capacidade de estudar e saber o mundo das ideias, não tem o sol, não tem o conhecimento como base, não sabe onde está o conhecimento para ter a noção do que é melhor ou não para uma cidade. Porque daí, no livro 8º, eles já começam a dizer qual as formas de governo que é melhor para a sociedade. Ele vai falar sobre a tirania, sobre a democracia, sobre o governo da ditadura, como é que funciona os ditadores, os tiranos. E aí ele vai separar dois, que seria a tirania e a democracia, o democrata. E aí ele entra no livro 9, exatamente fazendo essa comparação, quem é o tirano, quem que é o democrata. A democracia, Sócrates não era tão a favor da democracia, porque ele, como eu disse, ele achava que as pessoas, os filósofos que deveriam governar, então isso não é democracia, isso é aristocracia, né? Porque ele não imaginava pessoas que não tinham capacidade técnica nem de ler alguma coisa para fazer
esse tipo de estudo na cidade. Então eles entram então no livro 10, fazendo ainda esse debate de democracia tirano, e aí ele faz um encerramento que seria com o mito de Er, que hoje em dia é muito fácil nós sabermos o que é o mito de Er, porque é a pessoa que morre e vai para o purgatório, e lá ela tem um julgamento, uma pessoa muito forte, várias glórias, que vai para o julgamento, e vai para o julgamento igual a todos. Hoje em dia é muito fácil, depois de Dante Alighieri, que os 7 pecados capitais, aquelas coisas, todos que passam pelo inferno e tudo, céu, inferno, totalmente a religião também já explicou muito bem isso. Mas na época, para eles, isso aí foi uma sacada, porque ele que inventou isso daí, ele que criou essa situação que a pessoa, quando morre, ela vai ser julgada pelas suas virtudes na Terra, pelo que fez na Terra. Então não adianta você, se você for rico, for pobre, o que você for, você vai ser julgado igual a todos, e é a virtude que vai fazer você ser uma pessoa justa ou não. Ele não fala que vai para o céu, mas ele fala que você vai ter a glória se você for uma pessoa virtuosa, se você for uma pessoa correta, se você for uma pessoa justa. Então, seria essa toda a engrenagem da República. Extenso, difícil, eu fiz 3 vezes essa conversa, não ficou bom, devia ter lançado faz muito tempo já, mas é muito difícil, não dá para fazer uma videoaula, não tenho capacidade, mas eu cheguei a fazer, ficou com quase 2 horas, eu refiz agora para ficar bem mais rápido. Espero que vocês gostem. A próxima é Auguste Comte, que seria o discurso sobre o espírito positivo. Isso é mais rápido, é difícil também, assim, em termos para explicar, mas é mais rápido, mais tranquilo e não precisa de tanto detalhe como agora. Um abraço.